A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Estamos aqui para continuar a nossa leitura, estamos no primeiro livro de Crônicas, né? Hoje a gente vai ver a partir do capítulo 17, onde Deus faz a aliança do Senhor com Davi. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é pura e simplesmente a leitura da palavra do Senhor, tá? Não falamos aqui sobre religião, sobre placa de igreja, é somente sobre a palavra do Senhor. Não se esqueça, se inscreva, curta, compartilhe, comente, ajuda no crescimento do canal e também ajuda na divulgação, né? Porque quanto mais vocês interagirem com o canal, mais o YouTube entende que o canal é importante, é relevante e assim ele mesmo também propaga mais os vídeos. Aqui em cima eu sempre deixo a lista, a playlist de leitura cronológica, que é a sequência que estamos indo, que é de acordo com os acontecimentos, e deixo também o canal de José Carlos Trovari, que é cantor e compositor. Deus o abençoou com um dom de escrever e de interpretar, e tem louvores lindos ali de sua autoria. Então vamos lá. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: Faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Tu não edificarás casa para a minha habitação, porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Em todo lugar que andei com todo Israel, falei acaso alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada e de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos de diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo de Israel e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o oprimam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Porém abati todos os teus inimigos e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Imagina só, né? Você se propõe a fazer uma casa para Deus, embora a própria palavra dele diz que ele não habita em templos feitas por mãos de homens, né? Mas a gente tem que ter um lugar dedicado ao Senhor para nos congregarmos, para nos juntarmos, para aprendermos mais sobre a palavra do Senhor, né? E então você
Se você pensa consigo, né? Ah, vou edificar uma casa para o Senhor. Mas aí Deus fala, não, você não vai edificar uma casa para mim. Lembrando que Davi era um homem de guerra, né? Como todo homem de guerra, tinha muito sangue em suas mãos. Então Davi não tinha a pureza necessária ali para fazer um templo ao Senhor. Por isso que Deus não quis que ele fizesse ali, porque Davi tinha sangue nas mãos. Aí o que acontece? Ele faz uma aliança com Davi, que a sua descendência manterá o trono na cidade de Israel, né? De Jerusalém, ali, aliás, Israel e Judá, né? Tudo junto ali, o povo de Israel. A sua descendência continuará a ser rei sobre Israel. Imagina só, você saber que o seu filho, que a sua filha vai ter a presença de Deus o tempo todo ali, né? Ter a proteção do Senhor o tempo todo. É maravilhoso, né? E a gente continua no versículo 6. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, ó Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e me trataste como se eu fosse um homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi acerca das honras feitas a teu servo? Pois tu conheces bem teu servo, ó Senhor, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, para tornar notórias todas estas grandes coisas. Senhor, ninguém há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo de Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo e fazer a ti um nome com estas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações de diante do teu povo, que remiste do Egito, estabeleceste a teu povo de Israel por teu povo, para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor, a palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa, seja estabelecida para sempre, e faze como falaste. Estabeleça-se e seja para sempre engrandecido o teu nome. E diga-se, o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel. E a casa de Davi teu servo será estabelecida diante de ti. Pois tu, Deus meu, fizeste ao teu servo a revelação de que lhe edificarias casa. Por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus e prometestes a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor, a abençoaste e abençoada será para sempre. Imagina só a felicidade ali de Davi, né, de ter ouvido que Deus estará, né, com a tua descendência. E no capítulo 18, diversas vitórias de Davi. Aqui deixa eu dar uma olhadinha, porque está falando sobre vitórias, só um momentinho. O capítulo 18, né, ele está falando os lugares onde Davi lutou, né, com o exército e Deus à frente, obviamente, e venceu. Ele do versículo 1 até o versículo 13, né, que fala dos lugares, e do versículo 14 ao versículo 17 fala sobre os oficiais, quem eram os oficiais e o que faziam cada um, o que pra gente aqui não tem interesse de ver o nome tanto dos lugares como das pessoas, né? Até mesmo porque os nomes antigos e daquela época e daquele lugar, né, de Israel, são bem diferentes do que a gente aqui no Brasil nos dias de hoje somos acostumados. Acaba soando um pouco estranho os nomes pra gente, né? Mas no capítulo 19, Davi derrota os amonitas e os sírios. Depois disso, morreu Naás, rei dos filhos de Amon, e seu filho reinou em seu lugar.
Então disse Davi: usarei de bondade para com Hanum, filho de Naás, porque seu pai usou de bondade para comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para consolar acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filisteus de Amon, a Hanum, para o consolarem. Disseram os príncipes dos filhos de Amon a Hanum: pensas que, por te haver Davi mandado consoladores, está honrando a teu pai? Não, vieram seus servos a ti para reconhecerem, destruírem e espiarem a terra. Tomou então Hanum os servos de Davi e rapou-os, e lhes cortou metade das vestes até as nádegas, e os despediu. Isso de rapar a cabeça, porque antigamente não tinha, né, cabeleireiro, não tinha barbeiro, então os homens, eles tinham cabelo comprido, barba comprida, e as vestes da época, eu não sei dizer claramente, mas eram vestes não as que a gente está acostumada hoje, até mesmo porque naquele tempo eles andavam muito de lugar a lugar e ficava muito tempo em deserto, ficava muito tempo afastado de civilização, vamos dizer assim. Então as roupas tinham que proteger do sol e tinham que proteger do frio à noite, né? E antigamente, não sei exatamente como que era, mas eu, por exemplo, hoje eu tenho 42, já vou fazer 43 anos, sou nascida e criada em São Paulo. Eu, quando criança, em São Paulo, quando fazia frio, era gelado. Se você deixasse um balde de água, na minha época não era balde, era lata, né? Se você deixasse uma lata d'água do lado de fora, a água amanhecia congelada, devido ao frio. Então, imagino que lá também, naquela época, era muito mais intenso, né, essa temperatura. Então, uma forma de humilhar as pessoas, os homens principalmente, né? Uma forma de humilhar era exatamente essa, de rapar a cabeça, né? E as vestes, rasgar as vestes. E isso para o povo que não era de Deus, né? Porque a gente sempre ouve na Bíblia, né? Que o profeta rasgou suas vestes. Aí já é no caso como indignação, né? Por ter acontecido algo, rasgou suas vestes por indignação pelo que aconteceu, né? E a gente continua no versículo 6. Versículo 5. Foram-se alguns e avisaram a Davi acerca destes homens. Então enviou mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jacó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. E um outro detalhe muito importante aqui, né? Naás, né? Naás, ele foi bondoso com Davi. Então, como ele foi bondoso com Davi e ele faleceu e o filho reinou em seu lugar, Davi como rei, que era um costume da época também, Davi como rei, foi prestar suas condolências, né? E dizer, seu pai faleceu, ele foi bondoso comigo, mas eu tô aqui, né? No que você precisar, eu tô aqui. Só que os servos, né? Os conselheiros de Hanum, filho de Naás, disse a ele que Davi não mandou para consolar, e sim para espiar a terra. Porque como Davi era um homem de guerra, então os conselheiros acharam que Davi queria conquistar a terra, já que o pai faleceu, né? O rei pai faleceu e o filho estava assumindo o seu trono, né? Então, por isso que ele agiu dessa maneira com os servos de Davi. Então a gente continua no versículo 6. Vendo, pois, os filhos de Amon que se haviam tornado odiosos a Davi, então Hanum e os filhos de Amon tomaram 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e dos sírios de Maaca, de Zobá. Alugaram para si 32.000 carros, o rei de Maaca e sua gente, e eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta da cidade. Porém, os reis que vieram estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele a batalha,
tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos o que havia de melhor em Israel e os formou em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou a Abisai, seu irmão, e puseram-se em linha contra os filhos de Amon. Disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei a teu socorro. Sê forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. E faça o Senhor o que bem lhe parecer. Então avançou Joabe com o povo que estava com ele e travaram peleja contra os sírios, e estes fugiram de diante dele. Vendo os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abisai, irmão de Joabe, e entraram na cidade. Voltou Joabe dos filhos de Amon e tornou a Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido desbaratados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitaram ao lado da além do rio. Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava adiante deles. Informando Davi, ajuntou todo Israel, passou o Jordão, veio ter com eles e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou dentre os sírios os homens de 7.000 carros e 40.000 homens de pé. A Sofaque, chefe do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Hadadezer que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer aos filhos de Amon. Olha só, né? Os filhos de Amon, né? Que é do povo de Naás, que é o Anum, o filho rei, né? O rei, filho, aliás. Para você ver, um mau conselho gerou uma guerra desse tamanho. Porque Amon teve, a cidade de Amon, né? Os conselheiros deram mau conselho e o rei seguiu esses conselhos, convidou outros exércitos, né, de outras cidades para lutarem contra Israel. Mas Israel, né, é o povo de Deus, então Deus estava sempre à frente ali. Deus viu que a atitude de Davi foi de condolência, foi né? Ele não teve interesse ali, realmente o que ele queria era demonstrar o seu sentimento pela perda. E o mau conselho fez com que houvesse guerras entre várias cidades, entre exércitos de várias cidades. Obviamente Israel ganhou, porque Deus é um homem justo e o povo de Israel naquele tempo ali estava com Deus, né, com Davi no reino, né, Davi no trono. E muitas pessoas perderam a vida ali naquele momento, né? Aqui fala que Davi matou 7.000 homens que estavam de carro, mais 40.000 homens que estavam a pé. Imagina só, 47.000 homens que morreram naquele dia ali. Muitos deles com família, né? Deixaram suas famílias simplesmente por um mau conselho. Hoje no mundo tem até um ditado, né? Se conselho fosse bom, não era dado. Não sei se o ditado é exatamente esse. A questão é que, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem costume, até dependendo do caso, pedir conselho para as pessoas. Não, o que você acha disso? Das pessoas mais próximas, né? Mas antes de qualquer coisa, você não pode esquecer que Deus está à frente de tudo. Quando Deus fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, não é só no lado financeiro, porque ele fala que o mais lhe será acrescentado. Então isso não quer dizer que você pode viver sem trabalhar e viver só para Deus ali, dentro de casa, deitado, que Deus vai te mandar tudo. Não é assim. Você tem que procurar Deus, tem que colocar Deus em primeiro lugar em todos os... Perdão, me gaguejei aqui. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar em todos os âmbitos de sua vida. No financeiro, lógico, no financeiro também, mas principalmente no seu pessoal, né? Então, se você está sentindo alguma coisa, se você está pensando em fazer algo, se você tem um projeto, tudo isso você tem que colocar primeiramente nas mãos de Deus.
ele é quem vai dar a direção. Se ele vê que aquele seu projeto vai ser bom para você, ele vai te capacitar para você seguir nesse projeto. Mas se ele vê que aquilo lá não será bom para você, ele vai tirar da sua vida, ele vai dar um jeito, vai fazer com que sempre dê errado para você não continuar, ele vai te mostrar de alguma maneira. Então, em todos os momentos, Deus sempre à frente, sempre primeiramente Deus, e depois aí você pede um conselho, né, para o seu cônjuge, para sua família, para sua parentela, para os seus amigos, quem realmente for do seu lado ali. Mas normalmente esse conselho você vai pedir só por falar, só pelo fato de querer comentar algo, porque na realidade, quando você entregou nas mãos de Deus, ele já vai ter ali o projeto dele feito, né? E se você estiver escutando um barulhinho de fundo, é porque aqui tá ventando bastante, então acaba mexendo aqui no microfone do celular, tá bom? Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem. Senhor, eu peço a ti, Pai, por essa pessoa que está orando comigo. Não sei o que está lhe afligindo, Pai, não sei o que está tirando o seu sono, mas o Senhor sabe, Pai. Eu peço a ti, derrama a tua unção sobre ela, Pai. Demônio imundo, pega tudo que é teu, que está na vida dela, pega a tua insônia, pega as tuas dores, as tuas enfermidades, pega os teus sentimentos ruins, pega tudo que é teu e sai agora da vida dessa pessoa em nome de Jesus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, purifique-a de tudo que não lhe pertence, Pai. Eu peço a ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo, derrama a tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o teu poder na vida de cada um e traga todos para o seu caminho. Peço a ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a tua vontade, Pai. Peço a ti pelos teus filhos, por favor, Pai, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o teu evangelho. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.